Materna de novo! Dessa vez eu decidi fazer um vídeo falando sobre coisas que eu tinha esquecido de quando a Clara era recém-nascida ou de coisas da gravidez, e aí eu resolvi fazer essa listinha de coisas aqui, então é isso que vai rolar hoje, várias coisas diferentes num vídeo só. É assim que vocês gostam, não é? Então se inscreve logo pra ajudar nós, porque eu quero fazer uma festa e ninguém se inscreve e eu não consigo fazer a festa, porque a festa só pode acontecer com 2 milhões de inscritos. Então assim, clica aí, velho, você vai estar me ajudando pra caramba, é só clicar aqui no inscreva-se, quebra essa pra nós. Vou falar sobre a primeira coisa que é, na verdade eu vou deixar pro final, mudei de ideia de repente, que é da gravidez. A única coisa que é da época da gravidez ainda eu vou deixar pro final aqui, pra vocês ficarem bem curiosos e ficarem até o fim. A primeira coisa que eu vou falar é uma coisa que eu não sabia que existia e só descobri depois que a Clara saiu de dentro da minha barriga mesmo, que eu vi ela e falei, o que é isso? Coisa estranha? Que nada mais era do que o tal do vernix. Sabe o que é vernix? Não. Não? Procura no Google a imagem. Na verdade, o Léo vai pôr uma foto aqui pra vocês, não da Clara, de outro neném com vernix. Tá vendo? É isso, uma gordura meio esbranquiçada que vem na pele de alguns bebês, que é da própria formação mesmo dentro da placenta e tal. E isso demora um tempo pra sair. Vai saindo no banho, na troca de fralda, à medida que você limpa e tal. E a Clara não veio toda cheia de vernix, igual tem alguns bebês que vêm. Ela veio com vernix na virilha. E eu acho que aqui assim, ó, só, ela tinha um pouco, não lembro exatamente, mas eram em poucos lugares. E aí quando a gente foi assistir o primeiro banho dela, que foi um dia depois que ela tinha nascido, eu fiquei esperando que a moça fosse limpar aquilo. Falei, não, isso vai sair no banho. Achou errado, otário? Estava errada, não sai. Vai saindo aos pouquinhos e o certo é não esfregar, não forçar a sair, porque é parte da proteção da pele da criança. Se você esfrega, ela tem a pele já sensível, acabou de nascer, você vai criar um problema maior, né? Então deixa aquilo, é natural, à medida que você vai dando banho normalmente, vai saindo. E é engraçado isso, porque assim, nem minha mãe conhecia esse tal de vernix. Algumas crianças, alguns bebês vêm com ele só. Outra coisa que alguns bebês vêm de fábrica com, eu nunca tinha visto, mas eu vi foi num vídeo do Rogério Vilela, do nascimento do filho dele, que eu vou até deixar o card aqui, porque o vídeo é muito fofo, eles tiveram um problema danado no parto também. O filho dele nasceu com alguns pelos fininhos, mas grandões assim, ó, aqui no ombro. Eu nunca tinha visto. E aí ele explica no vídeo dele que é normal, que alguns bebês vêm com essa pelugem e depois cai, normalmente. Não fica com aquilo pra sempre. Mas já dá pra prever que vai ser um Tony Ramos, né? Tô brincando, Noah, futuro namorado da Clara. A gente tem tantos pretendentes pra Clara já que, tipo assim, casamento arranjado não vai dar pra acontecer, né? E era um plano. Tô brincando, viu, gente? Tem gente que não entende meu sarcasmo. É uma zoeira enorme isso aqui. Pelo amor de Deus, né? Outra coisa que eu não sabia era sobre vacinas. Existe uma diferença entre as vacinas particulares, que você dá em clínicas particulares, e a vacina da rede pública. É uma diferença mínima. As da pública, elas já protegem totalmente a criança. A diferença que acontece é, geralmente as vacinas que você paga, e elas são caras pra caralho, elas são mais diluídas, não sei o termo correto, mas elas causam um menor, em teoria, elas causam menor efeito colateral, porque elas são mais diluídas. Eu não sei o termo, mas você entendeu. E tem uma ou outra vacina que a versão da particular protege um outro tipo de doença. Então, tipo assim, gripe. A vacina, é um exemplo, porque eu não sei exatamente, você tem que perguntar se eu pediatra, obviamente, que eu não sou médica porra nenhuma, nem enfermeira, não sei nada disso, na verdade, só vou lá e dou a vacina porque eu quero proteger a criança. Mas um exemplo é, a vacina da gripe da rede pública protege 4 tipos de gripe, e a vacina da rede particular protege 5 tipos. A única diferença, basicamente, é essa, e a questão do efeito colateral. E aí, eu vou contar pra vocês como que a gente fez. A nossa pediatra indicou que algumas das vacinas seria ideal a gente dar na rede particular se a gente tivesse condição. Mas ela mesma explicou que a diferença não era tão gigantesca, mas era que se a gente tivesse a condição, a gente poderia dar, porque em teoria dá menos efeito colateral e protege de uma ou outras 2 doenças. Ela falou, se vocês tiver condição, dá. Se não tiver, dá a da pública, que vocês vão estar muito bem assistidos. Então, ela indicou uma ou outra que ela achava que poderia ser o caso de dar, se a gente tivesse a condição. E no início, as primeiras vacinas da Clara, a gente deu uma ou outra na rede particular. Depois disso, a gente começou a dar na rede pública, e aí tem uma ou outra que a gente dá na particular ainda, que é tipo hepatite, eu acho. Aí a gente já trocou de pediatra de lá pra cá, por motivos de não conseguir encaixar consulta pra Clara quando ela tava doente. A gente ama os 2 pediatras, tanto quanto. E aí esse pediatra de agora tem o mesmo modus operandi, que é, ó, ele fala, essa vacina aqui talvez seria bom você dar na particular, mas se você der na pública, você vai estar tão protegido quanto. E aí uma coisa que a gente notou é que
que as vacinas que a gente dava na particular, as agulhas eram menores. Mas aí eu perguntei isso, eu questionei isso pra enfermeira e ela me explicou que é o tipo de vacina. Tem vacinas que tem que ser injetadas mais profundamente no músculo e outras pode ser mais superficial. E aí, por causa disso, eles usam uma agulha menor. Só isso. Frescura. A picada é a mesma. A gente sofre do mesmo jeito porque a criança vai chorar, mas hoje em dia a Clara já tá numa de tipo, ela chora porque dói. E aí tirou, ela já fica de boa. Porque a gente repete pra ela 1000 vezes, desde sempre, quando vai chegando os dias de dar a vacina. Primeiro, a gente nunca ameaça ela com vacina e a pretensão é não fazer isso nunca, porque vacina é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Tipo, se você for desobediente, eu vou levar você pra tomar injeção. Aqui em casa a gente tenta não fazer isso, porque injeção é uma coisa boa, que ajuda a curar, entendeu? E aí, toda vez que a gente vai levar ela pra vacinar, a gente passa o dia inteiro falando assim, quem vai ficar forte hoje? A gente é bem retardado um pouco. E aí, na hora que a gente chega na porta da vacina, a gente já começa todo um movimento de tipo, vai ficar forte, Clarinha vai ficar forte pro resto da vida, protegida. Vai doer um pouquinho? Vai. Mas pro resto da sua vida, você vai estar muito protegida, forte. Isso aí, vamos nessa, sempre com alegria e aí na hora que senta lá eu perco um pouco da coragem, mas seguro ela firme, ela toma a injeção e aí ela sai e dá tchau pra enfermeira de boa. A minha intenção é fazer ela falar obrigado pra enfermeira um dia, mas ela não falou obrigado pra ninguém ainda, então espero que a gente chegue nesse momento. Essa outra coisa foi uma coisa que eu jamais imaginava na minha vida inteira. Quando a Clara nasceu e a pediatra foi conversar com a gente sobre ela mostrou pra gente, tipo assim, você tá vendo que o peitinho dela tá meio inchadinho? E eu pensei, moça, eu nunca vi um neném recém-nascido tão de perto assim, ó, tão disponível a minha próprio deleite. Então eu não sei, sabe? Ela falou, então, o peitinho dela tá meio inchadinho. Isso pode ser porque ela veio com um excesso de estrogênio que ela pegou no seu corpo. Algumas crianças, principalmente as meninas, pegam uma carga hormonal da mãe, geralmente é estrogênio, e aí vem acima no corpo da criança. Então, o que acontece é que às vezes ela nasce com um peitinho um pouco inchado e tem algumas características de TPM mesmo. E aí, consequentemente, pode acontecer de daqui uns dias, em até uma semana, você encontrar um borrão de sangue na fralda dela, que no caso significa que o útero dela descamou por causa do excesso de hormônio e ela meio que menstruou. Eu falei, o quê? Oi, o que você tá falando, moça? A criança tem um dia de vida, tá doida? Ela falou, não, acontece. Eu não falei assim com o pediatra, né, gente? Porque eu só sou doida desse jeito com vocês aqui. A Mari lembrou uma coisa aqui, que é, toda mulher já vem com todos os óvulos de fábrica. O que acontece é que eles vão amadurecendo no seu corpo e você vai liberando, mas eles já vêm de dentro da barriga. Então, se você parar pra pensar, eu já tava dentro da barriga da minha mãe quando ela nasceu. E ela já tava dentro da barriga da minha avó quando minha avó nasceu. Então, tipo assim, meu Deus, louco, né? Blue, explodiu a cabeça. Mas enfim, é isso, e aconteceu. Isso é uma coisa que pode acontecer ou não, e é uma ou outra criança que vem com isso também. E aconteceu. Uns dias depois a gente estava trocando a fralda da Clara, e aí tinha um borrãozinho mínimo de sangue na fralda de xixi, que no caso a gente ficou pensando, será que é cocô ou não? Mas ela não fazia cocô daquela cor, então era sangue mesmo, igual a médica tinha previsto. E aí eu te pergunto, se a médica não me fala isso antes de eu sair da maternidade, que nível de loucura eu estaria na hora que eu visse o sangue na fralda da criança? Pois é. Por isso que eu lembrei desse caso e achei importante contar pra vocês também, pra vocês saberem que isso existe. Pode ser que eu não esteja falando os termos corretos, dando a explicação correta, mas assim, vocês entenderam o contexto geral. E aí depois disso a gente costuma brincar aqui em casa, que no dia que a Clara for na primeira consulta dela do ginecologista, na hora que ele perguntar assim, data da menarca, eu vou responder 3 dias de idade. E aí ele vai entender altos nada, mas é a verdade, né? Você não sabe o que é menarca? Joga no Google. É a primeira menstruação de toda mulher. É que tem um nome até pra isso, gente. Vocês não estão entendendo a língua portuguesa. E a última coisa que eu não sabia que é da gravidez ainda é que, cara, a gente fica com um paladar muito apurado quando a gente tá grávida. Eu não sabia disso. E aí, eu não tive desejo, não tive nada desses rolês que todo mundo, ai, meu Deus, vontade de comer terra. Não tive essas coisas, nada. A única coisa de diferente que aconteceu comigo, da gravidez pra agora, é que, primeiro, as comidas tinham um gosto muito mais maravilhoso enquanto eu tava grávida. E segundo, é que eu não gostava de queijo gorgonzola antes de engravidar. Eu odiava, até o cheiro eu achava péssimo. Nossa, eu olhava aquilo, falava,
queijo mofado, não quero. Aí durante a gravidez eu comi o queijo gorgonzola porque eu estava comendo tudo que aparecesse na minha frente, eu não tinha distinção. E eu falei, vou provar esse trem. Às vezes com esse paladar top que eu tô aqui agora vai ficar bom. Gostei pra caralho e agora eu sou uma ávida consumidora de queijo gorgonzola quando tem disponível de graça, porque é caro, né? Então assim, geralmente eu não compro pra ter aqui em casa. Mas é isso aí. É só isso. Vocês sabiam disso, dessas coisas? Da menarca aí que eu falei, do vernix, dos pelos, das vacinas, vocês tinham conhecimento? Eu sei que tem muita gente que ama essa sessão de vídeos aqui e que tá se preparando pra engravidar, tanto homem quanto mulher. Vocês já sabiam disso? Me conta aqui nos comentários. Tem alguma outra coisa que vocês sabem e acham que a galera não sabe ou que eu não sei? Bota aqui nos comentários também. Ah, nascer com dente. Mari acabou de me lembrar de uma outra coisa aqui. Ela nasceu com dente, ela já veio de fábrica com dente. Esfomeada pra caralho, né? Já queria comer sólido assim que saiu da barriga. E aí ela já tinha 2 dentinhos. Tem neném que nasce com dente também. É fruto do capeta. Tô brincando.